Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol, sou terapeuta integrativa, trabalho no Espaço Bruna Kutaiti e deixei para vocês um kit com o nome do espaço, tem meu contato, quem tiver dúvidas pode me mandar um WhatsApp depois. E primeiramente eu vou contar para vocês como que eu entrei nesse mundo da antroposofia, terapia integrativa, porque eu me formei em administração, na verdade, em 2019. 2019 não, 2016. Trabalhei 7 anos com marketing, turismo, mas com 26 anos, para quem conhece de antroposofia, sabe que eu passei aí pela crise dos talentos e de praxe tive aquela revisão, né? O que eu vou fazer da vida agora? Como que vai ser esse momento novo de vida? Fui fazer um MBA fora do Brasil e quando voltei comecei toda uma formação integrativa. Então fiz fitoterapia, medicina integrativa no Einstein, psicologia positiva na PUC. Fui a fundo até que eu fiz o meu segundo trabalho biográfico, que é uma metodologia biográfica de imersão. E na segunda formação eu falei, não, é um chamado de vida e vou mergulhar nisso. Porque alguém aqui conhece a antroposofia já? Já conhece? Então a antroposofia, ela vai trabalhar com... Ela é muito baseada em Goethe, né? Que é essa observação fenomenológica do mundo. Então, muito mais do que a questão espiritual, a antroposofia ela tem um quê de fenomenologia mesmo. Então, é muito baseado na observação dos fenômenos da natureza. A antroposofia ela se baseia nas ervas, no movimento dos astros, o que passa por fora, todos esses ciclos naturais do mundo, eles também acontecem no nosso interior. Então, o trabalho biográfico, ele observa o ser humano com um olhar mais integrativo, quando a gente pensa na palavra integrativo, mas também com essa conexão espiritual, esse cunho de um ser humano que ele tem um porquê ter vindo à Terra, a família que você vem tem um porquê. Eu sou mãe de 2 meninas e quando eu me tornei mãe também foi um grande divisor de águas, assim, porque eu comecei a observar também o ser humano não só como um indivíduo no mundo e filha, mas como mãe, né? Então aquele portal do nascimento e até como terapeuta, a Helena é minha paciente e foi também um divisor de águas, assim, porque eu comecei a observar os pacientes com um olhar mais integrado, mais humano desse portal de vida. Então, a antroposofia na prática, quando a gente vai trazer para o dia a dia, ela muda a sua forma de estar no mundo. Porque eu, quando fiz o primeiro trabalho biográfico, não tinha nem ideia assim, dos meus processos de arquétipos, da tônica de cada fase de vida. Então, esse primeiro setênio, por exemplo, de chegada no mundo, eu não tinha nem ideia, né? A minha família não era nada ligada à antroposofia. Então, eu era uma criança super lunar, assim, era super criativa, comunicativa, mas totalmente na fantasia. E aí fui para uma escola que era o Dante Alighieri, que era uma escola rígida. Nossa, como eu sofria, penava. E aí meus pais falavam, não, porque é importante ser disciplinada. E a metodologia antroposófica, ela traz então essa consciência de que talvez uma criança mais lunar, que tem essas características mais imaginativas, que é mais cabeça grande, que é uma característica dessa criança mais criativa, mais expansiva, não tanto contida, precisaria então ter outros estímulos. Desde a alimentação, por exemplo, porque posso ter alimentos que são constritivos ou alimentos expansivos. Posso ter práticas de exercício. Na escola Waldorf, que tem a metodologia antroposófica, a gente tem os movimentos da euritmia. Então, são movimentos com bambolê, com fitas, movimentos de equilíbrio, e que vão trazer para esse corpo processos curativos, por assim dizer.
A euritmia ela pode ser usada como uma terapia médica também para adultos hospitalizados, pessoas com câncer. Então a antroposofia ela é muito linda porque ela traz esse conceito do seu crescimento, das fases que você está passando e contemplando desde o seu alimento, de onde vem esse alimento, da forma que você se relaciona no mundo. Acho que de tudo, assim, né? Os versos curativos de Steiner também são dos pilares super incríveis da antroposofia. Então eu vou falar para vocês aqui como colocar essa metodologia antroposófica e esse olhar antroposófico no seu dia a dia, tá? Quando eu comecei a estudar antroposofia, uma das primeiras coisas que me tocou foi compreender os setênios. Porque através da sua compreensão de 7 em 7 anos, os períodos de 21 anos, que são grandes períodos da vida, e esses processos dos meus arquétipos, foi quando eu comecei a olhar minha biografia de uma maneira diferente. Então, não tanto como uma vítima do acaso ou com sofrimento, mas compreendendo que, por exemplo, aos 26, quando eu tive aquele grande desafio de carreira, que eu falava, nossa, mas a escolha que eu fiz de carreira, de trabalhar com a família, não tem a ver com a minha alma, com o meu impulso de alma. Então, compreender que aquilo fazia parte de um processo natural daquele setênio foi essencial para que eu olhasse também, então, você tem essa crise dos talentos, de que forma usar isso? Aos 7 anos, 7 aos 9, a criança tem a autoridade amada. De que forma foi essa autoridade amada? De que forma foi essa relação? De que forma se deu? E aí você vai entendendo esses processos. Alguém já fez trabalho biográfico aqui? Já? Então, o trabalho biográfico, ele é bem específico, porque ele se dá ou em grupo, ou em consultório, também pode fazer, e ele vai entender cada um desses setênios. Mas quando a gente fala nesse processo do trabalho biográfico, acho que o mais importante é entender esses períodos de 7 em 7, as tônicas de cada um deles. Porque quando nós fazemos o espelhamento, que aí é um passinho depois de descrever toda a sua biografia, você começa a compreender que até os 21, tudo que se cria, se consolida desse ser humano, as tônicas de cada setênio, o seu alimento, se você se mudou muito de estado, se o casamento dos pais foi um casamento único ou foram alguns relacionamentos, quantos irmãos se teve. Filhos únicos, por exemplo, eles são filhos que vêm no mundo para abrir caminhos. Então eles têm semelhanças em termos de... Quando se abre caminho, vem aquele medo também. Não é uma coisa inata, né? Os segundos filhos, eles já têm caminhos abertos. Então, naturalmente, são pessoas mais abertas, mais espontâneas, mais corajosos. Então, quando nós compreendemos isso com esse olhar antroposófico, esse ser humano ele é acolhido, porque ele não é posto num campo de julgamento, mas num campo de compreensão. E por isso é uma ciência espiritual. Ciência porque é baseado em fenomenologia, na observação do movimento natural do mundo, né, do organismo, mas também considerando esse aspecto espiritual, esse aspecto do indivíduo que vem composto de alma, de corpo, de espírito. Bom, então num segundo momento, quando nós fazemos esse espelhamento desses setênios, o que foi construído até os 21, ele vai ter um espelhamento nos anos seguintes. A antroposofia ela considera esses grandes períodos, depois terminando ali com 60 e poucos anos. A antroposofia tem aproximadamente 100 anos, então quando a gente pensa em idade, longevidade, ela tem seus aspectos a serem modernizados. Inclusive é uma temática levada para as escolas Waldorf, né? Como esse mundo contemporâneo vai ser concebido nas escolas Waldorf.
E essa experiência do espelhamento, quando nós fazemos, a gente pode ter um espelhamento que ele se reproduz de forma igual. Então, os sentimentos que foram vividos nos 9 anos, por exemplo, eles podem ser espelhados nos anos seguintes, ou de forma idêntica, trazendo uma mesma experiência em relação ao evento importante daquela fase, da autoridade amada, por exemplo. Você ter um relacionamento que essa experiência com o seu amado traga alguma tônica dessa autoridade amada. Que pode ser bom ou ruim, ou pode ter o que a gente chama de transmutação, que é como se fosse uma borboleta que era larvinha e ela se torna uma borboleta. Então é quando a gente tem uma grande dor, algum trauma, ele é transmutado. E ao invés de repetir o padrão, você consegue elevar. E é quando a gente tem um grande crescimento. Então, o processo biográfico, a antroposofia na prática, é a gente conseguir olhar para essa biografia e falar assim, tá, então, considerando que nós temos esses arquétipos vivenciados como uma observação natural de todos os indivíduos, o que nós vamos fazer com esses processos? Como está o seu corpo nesse processo? Por exemplo, corpos que têm muita dificuldade de segurança, as terapias feitas, elas são de acolhimento, são com tecidos naturais, são com calor para esse corpo. E é muito bonito ver, porque é respeitoso com esse corpo. Lá na clínica que eu trabalho, que tem o folder para vocês, a gente tem a sauna, tem a manta aquecida, os óleos são óleos aquecidos, vegetais sempre, óleos essenciais. E para curar esse corpo não é feita só a conversa, para contemplar esse indivíduo, mas esse cuidado, como olhar para esse corpo, como tocar esse corpo de uma forma consciente. Eu gosto muito de trazer o meu exemplo, porque eu acho que é o mais fácil da gente se identificar. Eu gosto muito de calor, porque eu sou uma pessoa que tem essa estrutura mais fina, né? Já minha mãe é uma mulher que tem aversão a calor, ela tem a estrutura mais larga. Então, todas as terapias com ela, geralmente são terapias com coisas mais frias. Os óleos essenciais mesmo, as plantas, elas carregam essa experiência mais fria. Dentro do material de vocês tem um rolonzinho, que é um hortelã-pimenta que tem nele. Todas as ervas nesse rolon são ervas frias. E vocês podem ver que a experiência ela é fresca. Então a experiência fresca a gente usa no momento de raiva, que nós estamos com o sangue quente, cabeça quente, leva essa experiência fria. Se vocês quiserem provar no punho, o som tá bom para vocês, gente? Tá legal. Eu vou ler para vocês um poema de Fernando Pessoa, que ele chama Prece. Ele, apesar de não ser um verso de Steiner ou antroposófico, ele tem muito a ver com essa experiência antroposófica na prática. Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte. O sol és tu, e a lua és tu, e o vento és tu. Tu és os nossos corpos e as nossas almas, e o nosso amor és tu também. Onde nada está, tu habitas, e onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir, e alma para te amar. Dá-me vista para te ver, sempre no céu e na terra. Ouvidos para te ouvir, no vento e no mar, e meios para trabalhar em teu nome. E ele segue, mas eu acho muito bonito porque ele traz essa essência do que é antroposofia. Porque a antroposofia é muito mais do que olhar para um corpo e falar assim, é um corpo que precisa de acolhimento. Mas entender que dentro desse acolhimento, nós temos essas características de que óleo usar, de que óleo selecionar. A Veleda é uma marca muito respeitada, antroposófica,
e foi uma das precursoras desse conceito, justamente porque as plantas, elas são plantadas de forma biodinâmica, que respeita o movimento dos astros, que tem um momento ideal da irrigação, um momento da colheita, de que forma essa plantação vai ser cuidada, com versos, de que forma esse produtor ele está sendo tratado também. Então é muito complexo, e quando me perguntam o que é antroposofia, eu fico até meio assim, ai meu Deus, por onde eu começo, né? Porque é muita coisa. Se nós formos pensar, Steiner, em mais de 100 anos de antroposofia, foi criada metodologia Waldorf de ensino, que foi criada num pós-guerra, como um processo restaurativo para essas crianças e famílias, para que elas tivessem acolhimento, para que tivessem essa visão de ser humano de novo, né? Imagina um pós-guerra, as pessoas totalmente perdidas, esvaziadas do que é o ser humano. Arquitetura biodinâmica. Então aqui a gente tem um exemplo claro de arquitetura biodinâmica, que são movimentos curvos, orgânicos, plantas, elementos naturais. Isso na neuroarquitetura traz essa sensação de serenidade, de tranquilidade. Nós temos a agricultura biodinâmica, que a Veleda traz essa essência. Nossa, os exemplos são infinitos. Com certeza eu vou pecar e talvez esquecer algum. Mas são muitos, assim, a cosmetologia a gente tem também, respeitando os aspectos antroposóficos. E o que eu acho lindo, e esse é bem distante do que é mencionado geralmente, que é a observação das Madonas, que são imagens curativas. Então, geralmente as crianças Waldorf usam essas imagens, porque o belo, a estética, também faz parte dessa cura. Então, eu tenho 2 menininhas e elas, quando estão muito agitadas, eu tenho um livrinho de anjos. E aí leio os versos para elas, e que não necessariamente a criança tem uma compreensão erudita, né, daquilo, mas ela tem a contemplação do belo. Então, do ritmo, do tom que a mãe vai usar, do olhar, do toque, colocar imagens, por exemplo, de anjos, Madonas na casa, música clássica, que a gente fala, melhora a cognição, mas não é só a questão erudita mesmo. Tem essa questão de cura do ritmo da criança. Até os 12 anos, a criança tem muito essa questão rítmica, apesar de ser mais até os 7, mas dos 7 aos 12 ainda existe um cuidado desse ritmo dessa criança. Então, na vida adulta isso vai se refletir quando a gente faz aquele movimento do espelhamento. Então, a antroposofia na prática é a gente se olhar de uma maneira, em primeiro lugar, mais compassiva, né? De olhar e falar, eu sou um ser humano. Antes de tudo, é um ser. É um processo de criar, ele não é pronto, vai sendo criado. E esse processo de integração com o meio, de olhar esse meio ambiente como algo que está me nutrindo, como algo que está me agregando também. Então, quando a gente fala em tecidos, os tecidos eles podem ter vibração em hertz mais elevada ou mais baixa. Então, os tecidos mais sintéticos, eles têm vibração em hertz mais baixa, que a gente consegue medir. Isso é ciência. Então, na sua pele, ele vai te trazer uma elevação ou uma baixa. Nas crianças, a gente já pode começar a aplicar isso. O mesmo para as músicas. Quem nunca teve um término de relacionamento e fala assim, nossa, vou escutar a minha playlist da Fossa. E aí você chora, você fala, nossa, vou me acabar de chorar. Porque essa música ela está te trazendo para uma vibração baixa. Mas se pelo contrário, você coloca uma música que te traga elevação, e isso tem músicas clássicas que fazem isso. Se a gente coloca o Mozart, a nona de Mozart, é muito mais elevada a vibração. Por isso que se diz que a música é curativa, porque ela vai trabalhar a sua vibração. O trabalho antroposófico, ele considera todas essas vertentes. E aí cada terapeuta se identifica com uma. Eu, por exemplo, como estudei fitoterapia, uso muito as ervas. Os óleos, ervas, mas cantei a vida inteira, então a música também me toca. Mas identificar o seu terapeuta antroposófico,
a sua linha, a medicina antroposófica. Então, eu não sou médica, né? Mas tem ginecologistas antroposóficas que a linha, por exemplo, para tratar uma gestante e o parto é magnífica. A Kátia Chuba é super famosa, é esplêndido. Assim, o trabalho dela de parto é maravilhoso. Então, a antroposofia, na prática, é você, em primeiro lugar, se observar com compaixão. Em segundo lugar, também ter uma certa disciplina, né? Especialmente no mundo contemporâneo, cheio de movimentos e com pouca conexão de fluxo natural. Então, uma coisa que eu prezo muito é fazer viagens para a natureza. Então, pode ser montanha, pode ser praia, mas que eu me desconecte de tecnologia, porque é uma ferramenta que atrapalha, de certa forma, você perceber esse ciclo natural, né? Então, as crianças que pegam TV, por mais que seja um filme calmo, você não vai ter aquela conexão do ritmo, de observar as estrelas, de ter uma compreensão de que o mundo... A gente sempre fica assim, eu tô atrasado, eu tô ansioso. Mas você está reparando o seu movimento em volta? Você está percebendo a sua respiração? Quantas vezes a gente vai entrar numa reunião e aí fala, desculpa, eu tô atrasada. E às vezes a gente nem tá. Mas é uma sensação interna de atraso, né? De falar, tô sempre devendo, eu tô sempre... Então a antroposofia também tem essa disciplina da gente se olhar e se conectar com o ritmo natural das coisas. E que hoje eu acho que é uma questão de disciplina mesmo, porque o mundo não convida a isso. Em terceiro lugar, é essa questão da gente observar e até ler um pouco sobre esses movimentos dos ritmos, dos setênios, dos 21 anos. A gente ali nos 38, 37 tem uma grande crise de identidade, 42 tem uma outra crise. Quando a gente compreende esse ritmo, você começa a entender que a antroposofia ela te traz um estado de presença, tanto no hoje quanto no amanhã. Por exemplo, eu tenho 33 hoje, idade crística. E é uma idade de ressurreição. Muitas coisas morrem e muitas coisas nascem. Então, essa questão da fé vem também. Porque eu falo, poxa, estou num momento desafiador, tanta coisa acontecendo. Eu perdi meu pai. Então, com os 33, vem essa sensação do luto de novo. Mas quando eu sei da antroposofia, eu falo, eu sei de onde está vindo isso. E eu sei que aos 38 eu vou ter uma crise de novo. Então, eu já... estou preparada, assim, sabe? A gente vai vivendo de uma forma mais presente, mais tranquila. E que a fé, na verdade, gente, ela é muito mais do que esperança, né? A fé e a antroposofia considera muito esse aspecto crístico. E não precisa necessariamente ser presbiteriana, evangélica, católica, mas esse senso de Cristo no eu. E esse poema do Fernando Pessoa fala sobre isso, né? Que eu seja tu. E tem a última frase desse poema é uma frase bíblica, que ele fala, Senhor, livra-me de mim. Que é esse senso de Cristo em mim. A antroposofia ela traz esse senso de que a minha mente seja aquecida pelo coração, que eu não tenha uma mente fria, que eu tenha essa fé, que eu saiba que apesar dos desafios, o amanhã chega com os seus desafios e com as suas belezas, com seus presentes. Então, o convite hoje é para que vocês observem mais esse ritmo interno e celebrar o que está em volta também, esses presentes que a vida dá e não ter tanto medo do desafio, porque o presente sempre chega. Eu deixei para vocês uma lembrancinha, quem não pegou e quiser pegar, fica à vontade. Quem quiser me mandar WhatsApp, eu estou super aberta. A revista que está aí, eu sou colunista, que é da Samanta, querida, que me convidou para estar aqui hoje. Eu fico à disposição de vocês.